Senhor. Amém? Quero agradecer a todos pela essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. Agradecer a todas as mulheres. Ontem foi maravilhoso, maravilhoso. E eu louvo a Deus por todas vocês que floresceram, florescem e continuarão florescendo. Quero agradecer também a equipe de homens que fez um trabalho aí excelente, nos servindo. Muito obrigado. E especialmente também ao meu marido, pastor Marcelo, que esteve comigo em todo o tempo aí, para cima e para baixo, pegando no peso. Todo tempo ele abraçou a causa comigo aí, com todas nós, como ele abraça todas as causas da igreja. Ele é um homem como poucos, tá? Um homem como poucos, um homem que sempre está, mesmo com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, ele sempre está pronto, tá? Quero também, ontem eu não falei, mas eu também quero agradecer a Geisa, também, que esteve aqui comigo, também ajudando, mesmo com todas as suas limitações, ela se colocou pronta, tá ajudando aqui na sexta-feira. Muito obrigada, tá, meu amor? E eu, nesse momento, eu quero falar para mulheres, mas também para os homens. Não se sintam excluídos. Tenho certeza que Deus falará a vocês também. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Isaías 35. Nós vamos ler do 1 até o 4, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Todas aí? Todos? A alegria dos redimidos, que é o título, né? O deserto e a terra ressequida, que é a terra seca, se regozijarão. O ermo exultará e florescerá, como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Amém? Hoje eu quero falar a você, mulher. Mulheres de dores. Como eu disse, os homens não se sintam excluídos, mas eu quero falar a você, mulheres de dores. O Senhor te trouxe aqui. Nós sabemos que o Congresso estava já há muito tempo, e há muito tempo eu venho colocando aí em Deus, né, a palavra que seria dada hoje. E eu vim assim com uma ministração, mas na semana anterior ao Congresso, Deus mudou tudo. Deus começou a trazer para dentro do meu coração que nós não podemos falar só o que a gente pega uma palavra, fala uma palavra, não. Hoje eu quero falar a mulheres que sofrem, a mulheres de dores. Hoje eu quero falar a mulheres que são atípicas, mulheres que têm as suas vidas, né, dentro de casa, normal, e que às vezes elas estão ali escondidas no seu secreto, escondidas ali dentro da sua casa, vivenciando dores, vivenciando coisas que às vezes ninguém vê. Hoje eu quero falar a você, mulher, que vive uma vida real, sabe? Uma vida que não é de aparência, uma vida que não é somente quando você coloca uma roupa bonita e vem para a igreja e que todos veem quão crente maravilhosa você é. Não, hoje eu quero falar com aquela mulher que chora, com aquela mulher que batalha,
aquela mulher que guerreia as suas lutas, que chora em oração aos pés do Senhor. Mulheres que às vezes olham para si mesmas e não se sentem adequadas, que olham para si mesmas e não se sentem capazes. Mulheres que olham e sabem o que Deus tem para elas, mas às vezes elas não conseguem romper. E é para você, mulher, que eu quero falar hoje. Às vezes a gente pensa que vai entregar algo e então Deus vem e nos abraça de uma tal forma, que a gente se surpreende, né? E nos leva a um lugar profundo, a um entendimento mais claro de que Ele quer que aprendamos e, de repente, começamos a ver flores em meio daquela situação que até então parecia o caos. Por muitas vezes, durante toda a minha vida nunca foi uma vida muito fácil. E sempre tive muitas lutas, muitas aflições e momentos muito difíceis na minha vida, desde a minha infância. Quando eu comecei, na minha infância, eu fui abusada. Então, muitas das vezes, a gente já cresce com aquele estigma, né? Com aquele peso, né? De coisas assim muito pesadas. Então, as coisas não fluíram conforme a gente pensa. Assim, vai crescer, vai estudar, vai casar, vai ser assim, vai aquela vida normal, né? Que toda menina, toda mulher tem. A minha vida não foi muito normal, ela foi uma vida atípica. E esses sofrimentos, essas coisas, faz com que, às vezes, a gente olhe para dentro de nós mesmos e a gente pensa que todo mundo pode receber tudo, menos a gente. Todo mundo pode ter uma vida boa, uma vida maravilhosa, uma vida com um marido legal, né? Aquelas coisas, não que meu marido não seja legal, tá? Não é isso. Mas aquelas ilusões que uma moça cria sobre a vida. E até então, às vezes, isso não acontece. Às vezes, a gente passa por situações difíceis que nos levam a rumos diferentes. E a gente acaba achando que a nossa vida não pode mais florescer, que a nossa vida não tem mais um rumo a qual a gente queria que tivesse. E coloquei tudo o que seria ministrado aqui diante de Deus, e Ele me levou a saber o que mais realmente importa quando nos encontramos em meio a algumas guerras e se sentindo levada ao limite, esmagada. Deus ele vem e mostra que florescer, às vezes, não é aquilo que a gente pensa que é. Hoje eu quero falar que florescer não é ter uma vida maravilhosa. Florescer não é ter uma vida perfeita, um caminho maravilhoso, um caminho de flores, um caminho onde tudo vai dar certo, onde tudo aquilo que a gente espera, todos os nossos sonhos serão cumpridos, todas as nossas coisas que pensamos vai acontecer. Isso não é uma vida de florescer. Florescer, a gente pode florescer mesmo em meio a tantas dores, mesmo em meio a tantas dificuldades. E quando eu vivi essa vida, como eu falei, que não foi muito assim, muito legal, mas teve um momento que eu comecei a olhar para mim e falei assim, eu preciso transformar essa situação de uma outra forma, porque a gente vive muito assim, de circunstâncias, né? A gente é assim, quando a gente está bem, a gente está bem com Deus. Quando a gente está mal, parece que tudo murcha, a gente não quer vir para a igreja, a gente não quer fazer nada, a gente começa a ser levada pelas circunstâncias. Mas um dia, eu olhei para mim e Deus falou ao meu coração,
Você não pode mais viver por as suas circunstâncias. Você precisa viver por um propósito. E quando isso aconteceu, uma chave virou na minha vida. Como eu já disse aqui várias vezes, a minha vida começou, em meu relacionamento, primeiro, de dentro para fora, começou a mudar. A partir do momento que eu comecei a não mais olhar para aquilo que acontecia à minha volta, mas sim a um propósito, um alvo que tinha lá na frente. E isso começou a fazer com que começasse a plantar sementes para que algo florescesse. E nesses momentos assim, que a gente passa por essas situações todas, a gente se sente muito levada ao limite. A gente se sente muito sendo esmagado. Mas isso aí não é por causa por causa dos meus problemas, eu sou infeliz, Deus não olha para mim. Não, pelo contrário, Deus conhece a nós. Deus sabe quais são os nossos limites, mas Ele nos forja. Ele nos forja na dor, não é na viagem, não é na casa de praia, não é, de repente, numa situação boa, não é nos momentos confortáveis. Deus nos forja através do nosso sofrimento. Então, eu parei e comecei a olhar que não mais para meu sofrimento, para minha dor, como uma dor, mas sim como algo que Deus estava deixando, fazendo com que acontecesse para que houvesse um propósito. Deus tem um chamado para cada uma de nós, para cada um de nós. E nesse chamado existem coisas que precisam ser mudadas, precisam ser transformadas, que precisam ser trabalhadas. E Deus, Ele usa circunstâncias. Deus não desperdiça nada, Ele usa circunstâncias para nos fazer ser aquilo que Ele quer ser para o propósito dEle. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, como foi dito aqui pela pastora, entregamos a vida para Jesus, a vida não é mais nossa, não nos pertence mais. E às vezes isso é uma coisa difícil, de difícil entendimento. As pessoas, assim, quando a gente começa a entrar na igreja, porque quando eu entrei na igreja, eu queria ser livrada da morte. Eu falava assim, não, poxa, como o diabo disse que ia me matar, eu falei assim, não, Jesus, Ele pode me dar vida. Então, eu achei que tudo ia dar certo, porque eu aceitei Jesus. E, às vezes, a gente não é bem assim, como foi dito aqui. Não é bem assim. As coisas não vão dar tudo certo porque aceitamos Jesus. Pelo contrário, às vezes a gente perde muitas coisas. E essas perdas, elas nos forjam. Essas perdas, elas nos faz ser pessoas melhores a cada dia, para um propósito. Se hoje eu estou aqui, nessa oportunidade aqui, pela graça de Deus, o favor dEle, houve uma estrada, houve um caminho, houve situações na minha vida para que Deus começasse a forjar em mim isso, para que eu pudesse estar transmitindo a vocês. Porque a vida da gente nem sempre é fácil. Mas por não ser fácil, hoje eu entendo que eu posso florescer mesmo em circunstâncias difíceis. E às vezes a gente é esmagado, a gente é levado ao limite, como uma azeitona. Se você vê o processo da azeitona, ela tem um óleo, o azeite que é extraído primeiro, serve para uma coisa. Eu não sei bem qual é os processos que são feitos, né? Mas eu sei que serve para unção, que serve para colocar nas lamparinas, que serve para ser usado na salada, né? Serve para muitas coisas, mas a azeitona precisou ser esmagada. A azeitona precisou estar ali naquela prensa ali para poder ser extraído o seu melhor.
E eu quero falar isso, porque são coisas que nós vivemos. Eu não quero falar aqui de algo utópico. Não, nós vamos falar aqui daquilo que a gente vive. E nós, mulheres, vivenciamos muitas coisas dentro da nossa casa, onde ninguém nos vê. Onde a gente lá na cozinha, fazendo a comida, lavando uma roupa, varrendo uma casa, a gente, principalmente comigo, pelo menos comigo é assim. Quando eu estou na minha cozinha, eu estava até comentando com o Marcelo, acho que foi hoje, né, que a cozinha é o lugar que eu falo mais com Deus. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho um cantinho secreto, amém, graças a Deus, o meu cantinho secreto é a minha cozinha. Porque ali eu me desmancho, ali eu choro, ali eu falo, ali eu ouço palavra. É sempre quando eu estou ali, eu paro. Não é entre uma coisa e outra, mas é em todos os momentos. E ali dentro de casa, a gente vê quem nós somos. A gente fala com Deus e Deus nos molda, Deus fala conosco, Deus nos cura, Deus vai nos transformando. E eu quero que vocês sintam essa essência de que florescer é buscar a Deus, é viver com Deus, é estar com Deus, é você continuar sorrindo, é você ser resiliente, é você ser persistente, é você ser perseverante, é você continuar, mesmo em meio a qualquer situação que a gente viva. E eu sei que às vezes a situação não é fácil, não é fácil. Às vezes a gente tem vontade de desistir, de olhar para trás. Mas como Jeremias, tem uma passagem lá em Jeremias, que Jeremias fala que toda vez que ele pensava em desistir, porque aquele povo não ouvia Jeremias, vinha como um fogo dentro dele que o queimava. E isso, eu sinto isso. Eu sei que você também sente isso. E quando Deus, Ele fala conosco, continue. Oh, aleluia, aleluia. Queima. Eu não caí de paraquedas, você não caiu de paraquedas. Deus forjou você. Deus tem trabalhado no seu coração para um propósito, para algo que Ele tem para você, e não é só para você se encher, é para levar para outros a sua história, a sua dor, o seu sofrimento, aquilo que você vive, pode ajudar outra pessoa a florescer, a ser diferente, a caminhar mais um pouco. Você pode ajudar alguém. Você pode abraçar alguém. Porque às vezes, quando a gente vive as dores da nossa vida, a tendência é a gente criar muros. Por quê? Porque a gente fica com medo dos julgamentos, das especulações, daquilo que as pessoas acham. O que vão dizer de mim? Mas eu tenho um cargo na igreja, o que vão dizer de mim? E a gente cria muros. Não crie muros. Abrace umas às outras. Não fique olhando para outra como, já vem fulana, já vem cicrana. Abrace umas às outras, deem a mão umas às outras. Ela precisa da sua oração, ela precisa do seu amor, ela precisa do seu abraço. Sabe por quê? Porque ali, atrás daquela pessoa que você aparentemente vê, existe uma pessoa, um ser humano ali que chora, que sofre, que tem momentos de fraqueza, que tem momentos de angústias, que quase vai para depressão. Quantas vezes a gente não quis se levantar da cama? Isso acontece comigo. Mas eu tenho que levantar. Primeiro que eu tenho 2 gatinhas que não me deixam dormir, né?
ficar mais um pouquinho, elas ficam pedindo comida. Mas Deus que me levanta todos os dias, e Deus levanta você todos os dias. Deus abre os seus olhos todos os dias. Florescer em meio a situações difíceis é mais sobre o que entregamos. Sabe por quê, meu irmão? Muitas das vezes, quando as situações, muitas das vezes não, todas as situações que faz com que a gente, às vezes não passa. Tem situações que passam, tem desertos que passam, mas às vezes tem situações que não vão passar. São situações que elas permanecem, que elas fazem parte e você tem que se acostumar com aquilo. Mas só que todas as dores, todas as situações difíceis que a gente passa, sempre nos leva, e quando Deus permite, né, que aquilo ali permaneça, você ora, jejua, você pede a Deus, você fala, Senhor, preciso disso, e aquilo não vem. Às vezes aquilo não acontece. Preste atenção. De repente Deus quer nos levar, de repente não sempre, Deus quer nos levar a um entendimento. Deus quer fazer com que a gente venha estar ali, no joelho. Essa dor, de repente, esse sofrimento, é para te trazer para o joelho, a um lugar onde a gente sempre deveria estar. E Ele sempre vai usar circunstâncias. Deus falou no passado com circunstâncias. Deus fala ainda hoje em circunstâncias à nossa volta. E às vezes nós é que estamos surdos para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Então, ouça mais a Deus. Olhe para dentro e fala, Senhor, o que Tu queres me mostrar? Se essa circunstância difícil na minha vida tem me feito chorar, me feito sofrer e ela não passa, é porque o Senhor, eu ainda não vi aquilo que o Senhor quer me mostrar. Me mostre, me faz entender e me faz aceitar tudo isso. Porque quando a gente aceita isso, esse mover de Deus, esse moldar de Deus na nossa vida, essa transformação, esse trabalhar de Deus em nós, a gente vai florescer, porque a gente sabe que aquilo ali é para um propósito. E florescer é isso, meu irmão, minha irmã. Florescer não é ter uma vida boa, maravilhosa. Não é só ter uma vida boa e maravilhosa, porque vida boa e maravilhosa também podemos ter. Florescer é apesar de. Florescer, como foi dito aqui, não é um milagre, é uma escolha. Nós escolhemos florescer. Nós escolhemos viver uma vida com Deus florida. O nosso sorriso tem que ser um sorriso para Deus e não mais para as circunstâncias. Que possamos olhar para os nossos problemas, eles passando ou não, como algo que Deus tem nos forjado para sermos pessoas melhores, para ajudar outras pessoas, para um propósito, para algo. E eu acho que é isso que Deus quer de nós. Esse amadurecimento de saber que a nossa vida não nos pertence mais, que não é mais a minha vontade, que não é mais o meu querer, não é mais o que eu acho, não é mais o que eu preciso, mas é o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Eu escolhi ter uma vida com Deus, eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo fazer a obra de Deus. Eu faço com prazer. E eu louvo e agradeço a Deus por isso, porque outrora eu estava abatida, eu não conseguia. E eu clamei muito a Deus para que Ele renovasse em mim essa vontade de estar fazendo a obra de Deus, porque circunstâncias, quando a gente não entende, às vezes nos abate. Pessoas com palavras malditas, às vezes tentam nos ferir.
E se nós nos deixarmos levar, a gente não consegue mais fazer nada para Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Que o Senhor renove em nós nessa noite, essa vontade de querer estar, de querer fazer, de querer caminhar, de não olhar mais para as nossas próprias circunstâncias, mas olhar para Cristo, para um alvo, para algo maior, que é o Senhor na nossa vida. Eu também não tive faculdade, também não fiz faculdade, também não fiz algumas coisas, mas Deus me deu um caminho de servi-lo. E eu glorifico a Deus. Tentei fazer umas provas aí para botar, mas não consegui. Porque eu sei, mesmo até quando eu fui fazer a prova, eu já sabia dentro de mim que não era aquilo. Lá no fundinho você sabe muito bem o que é que você precisa fazer. O que é que tem que ser. Porque Deus, Ele fala. Deus fala conosco. A própria palavra de Deus fala que Deus não faz nada sem antes primeiro falar aos seus profetas. Então Deus fala contigo. Ouça a Deus. Deus, Ele tem um caminho para você. Amém? Escrevi tanta coisa, gente, mas não foi. Aquilo que me lança no chão importa para Deus. A dor não se compara, ela se ampara. Cada um tem a sua dor. Cada um tem o seu sofrimento. Cada um sabe do que vive. Cada um sabe da gota que leva no seu balde. A minha dor não é melhor do que a dor de um ou de outro. Mas Deus ampara todas as dores igualmente. Amém? Lá na cruz, 3 homens estavam sendo crucificados. 2 estavam sendo punidos e 1 estava sendo podado. Não é punição para que você floresça. Não é punição, é para que você floresça ainda mais. É tempo de darmos as mãos e deixarmos as competições, as invejas, as dúvidas. Deus não deixou de te amar porque você está vivendo uma situação atípica. Não levante muros. Amém? Deem as mãos, olha para quem está do seu lado. Somos irmãos, cada um tem a sua dor e elas não se comparam. O Senhor as ampara. Precisamos aprofundar nossas raízes. A pressão vem porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa para nos moldar. Deus busca homens e mulheres com o coração no lugar certo. Seja grato. Veja flores no deserto. Ah, mas o meu filho é assim. Você tem saúde para cuidar do seu filho? Glória a Deus. Ah, mas o meu marido é assim. Minha mulher é assim. Você tem marido, tem mulher? Glória a Deus. Muitos não têm. Ah, mas a minha situação financeira é difícil. Você está comendo? É um pãozinho, pão com epa? Está de pé, está sacudido, está de pé? Glória a Deus. Vai chegar o tempo. Você tem as os batimentos cardíacos estão aí? Está respirando? Acordou hoje, graças a Deus? Glória a Deus, tem um monte de gente lá no hospital com aparelhos e queria viver e não tem condição. A gente reclama demais. A gente olha demais para as circunstâncias. A gente esquece de agradecer. Porque tem coisas aí que a gente tem que outros não têm. Você tem casa, tem um monte de gente morando na rua, passando frio. Oh, aleluia, Senhor. Que sejamos gratos.
Oh, Senhor. Glória a Deus. Observe a graça e o favor de Deus sobre sua vida. Isso é viver um tempo de florescer. Essa situação que está te tirando do lugar confortável, é nesse lugar desconfortável que Deus quer te usar. Se você é uma mulher de dores, que está pedindo respostas, uma mulher atípica, com situações atípicas, o Senhor está falando com você. Isso é para te realinhar, te reposicionar, ensinar. E são começos, não é o fim, são começos. Deus molda a pessoa para um começo e não para um fim. Aleluia! São ganhos. É como um remédio amargo que é necessário para te colocar de pé, te levantar da cama, te curar, fazer você ver a situação por outro prisma. Aleluia. Por isso vai te curar. Vai curar sua ingratidão, seu orgulho, sua soberba, sua inveja, a crueldade do seu coração, daquele espírito de vingança, da raiva, da competição. Existem dores que nos colocam no chão para que vejamos exatamente quem somos. Olha para dentro, irmão. Quando a gente pede para Deus para expurgar aquilo que está em nós, às vezes a gente se assusta com a gente mesmo. Então peça a Deus: expurga-me, Senhor, daquilo que me é oculto, que às vezes a gente acha que todo mundo é ruim, menos a gente. Oh, Senhor. É muito mais, Flore. Existem dores. Muito mais do que isso. É reconhecer que a nossa vida não é mais nossa, mas sim de Cristo. Que não são mais as minhas vontades. Quero falar com você que está enfrentando verdadeiras batalhas dentro de casa, no lugar onde ninguém te vê. Aquilo que Deus permitiu que você vivenciasse é para você passar para frente. Amém? Não fique na cadeira. Não fique na cadeira. Não fique num banco esperando, só engordando espiritualmente. Engordando, não. É para passar. Aleluia. E você vai contar muito testemunho. Vai contar sua história para curar mulheres que estão presas e morrendo na dor, achando que é o fim. Mas não é o fim. É só o propósito do Senhor se cumprindo na sua vida. Como pode uma uva dizer ao agricultor: não quero ser vinho? Ou como pode o barro dizer para o oleiro: não quero ser vaso? Não tem como, meu irmão. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Amém? Você foi feito para um propósito, para um fim. E o meio, deixa com Ele que Ele faz. Não é sobre habilidades. Não é sobre habilidades. O barro não se esforça para ser vaso. É sobre entrega. Então se entregue. É sobre Ele, a graça é dEle, o poder é dEle. E se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque continuamos fracas, até com muitos espinhos. Mas eles apontam para o Senhor. Aquilo que vem para te parar, te matar, vai te sarar, te reposicionar, te enviar e te fazer florescer. Tem muitas coisas que você poderia estar fazendo hoje, mas quando você escolhe obedecer, é aí que você cumpre o seu chamado, é aí que você floresce. Continue. Não pare de adorar, não pare de servir. Uma mulher construída não pode ser escondida. Ela floresce. Aleluia. Deus tem, quando a gente começa a entender quem nós somos para Deus, muitas coisas começam a ter pouca importância na nossa vida.
aquelas coisinhas, já não se importam mais. É o que Deus tem para nós. Aleluia. Muito obrigada por essa oportunidade. E que essa palavra fique aqui no coração de cada um de vocês. Quero agradecer ao meu pastor Elides por abrir o altar para mim. Muito obrigada. Deus sempre abençoe essa igreja amada. Deus abençoe vocês, mulheres abençoadas. Em nome de Jesus. E vamos florescer para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Vamos cantar. Pode cantar uma musiquinha? Vamos. Duda, cadê a Duda? Amém. Glória a Deus. Amém. Enquanto as meninas não chegam, os músicos podem